E aí, bom? Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu vou deixar para você 10 dicas para você começar bem esse ano de 2025, que, diante das expectativas, será um ano repleto de desafios e também de oportunidades de aprendizado e de crescimento. Eu não posso dizer para você o que esperar desse ano ou o que vai acontecer, mas certamente coisas irão acontecer. E você, eu e muitos outros como preparadores, como sobrevivencialistas, precisamos estar preparados para lidar com tudo que vier pela frente. Então se liga e fica até o final deste vídeo que vai ter uma dica bônus além dessas 10 dicas que eu vou deixar para você. Olha só, antes de prosseguir com o vídeo, eu queria te deixar uma dica que realmente é especial. Invista em conhecimento e habilidades. Já falei diversas vezes a respeito disso e eu tenho uma opção para você: investir em tempo, conhecimento e habilidades. O nosso curso online de sobrevivência na natureza vai te oferecer uma grande quantidade de dicas, macetes e informações que poderão te ajudar em situações de sobrevivência em ambientes naturais, mas que também podem servir de base para a sua vida cotidiana em ambientes urbanos em diversas situações, além dos bônus que nós temos neste curso que abrangem a temática da preparação e do sobrevivencialismo. Até o dia 31 de janeiro, este curso estará com uma super promoção com 40% de desconto. Aproveite essa oportunidade e invista no seu conhecimento e na capacidade de aprimorar as suas habilidades para sobreviver nesse mundo caótico. O link para você adquirir o curso está logo abaixo na descrição. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas com a nossa equipe de vendas. Eu te espero por lá. Te lembrando que eu estou te dando dicas. Você tem duas opções para fazer com essas dicas. Na primeira opção, você pode pensar: bom, o Leopoldo é um velho gagá que só fala bobagem e eu não vou dar atenção para isso que ele está falando. E lá na frente, você colher os resultados de não ter ouvido as dicas que eu te dei e pensar: bom, ele tinha razão e eu quebrei a cara. Ou a segunda opção, você pode considerar as coisas que eu vou te falar aqui, você pode experimentar, você pode praticar e você pode ver os resultados disso e talvez lá na frente você dizer: olha, ele tinha razão, me dei bem. A escolha é sua com o que você vai fazer com a informação que eu estou te trazendo. O meu papel aqui é te entregar a informação. Que você vai fazer com ela, aí é por sua conta. Afinal, a nossa vida ela é feita de escolhas e de resultados dessas escolhas. Então, vamos lá para as nossas dicas. A dica número 1 que eu gostaria de dar é: aprenda a acordar antes do sol. Levante-se cedo. E eu vou te dar algumas boas razões para isso. Primeiramente, a maioria das pessoas costumam acordar entre as 6 e as 7 horas da manhã, por conta do trabalho, dos afazeres do dia e terem que sair cedo. Eu costumo me levantar às 4 horas da manhã. Das 4 às 7 você tem 3 horas de diferença. Isso vai me dar por mês o equivalente a 90 horas acrescidas ao meu tempo útil, o meu tempo para fazer as coisas. Em um ano eu vou ter 1080 horas, ou o equivalente a 45 dias a mais de tempo útil para eu fazer minhas tarefas. Então vale muito a pena você levantar um pouquinho mais cedo. Além de outros benefícios para a tua saúde física, para a tua saúde mental. Se você não sabe o que é um ciclo circadiano, vai pesquisar um pouquinho, vai aprender a respeito disso, de como os seus hormônios funcionam para te dar mais energia, para te dar mais saúde, para fazer o teu organismo e a tua mente funcionar melhor. Conhecimento ajuda muito e a ignorância ela atrapalha demais o teu desenvolvimento. Então essa é a primeira dica que eu tenho para deixar para você. Levante antes do sol nascer. A segunda dica que eu vou te dar, talvez eu vá pisar no seu calo, mas é necessário. E a segunda dica é: fortaleça o seu corpo por meio de atividades físicas, de exercícios. Você não sabe que tipo de situação, que tipo de condição você precisa enfrentar lá na frente. Você não sabe que tipo de crise você vai lidar. Se você precisar fugir, correr, se deslocar por longas distâncias, como é que está o teu cardio? Você tem condicionamento físico para isso? Você consegue correr longas distâncias com uma carga nos seus ombros?
sem se arrebentar todo e precisar ir para um hospital, que talvez não esteja disponível numa situação de crise, se você precisar carregar alguém nas costas por longas distâncias, você está preparado para isso? Além de diversas outras situações, se você não cuidar dessa carcaça, se você não cuidar dessa casca onde você vive, ela vai se deteriorar, ela vai estragar e é o fim do jogo. É muito simples. Você tem que fortalecer teu corpo, você tem que se mexer. O homem, ele se desenvolveu para se mover, não para ficar parado, não para ficar estagnado. Se você fica parado, é como a água. Você vai estragar, você vai perder sua mobilidade, você vai perder sua força, você vai perder sua agilidade e você vai prejudicar até a sua mente. Então, se mexe, faça atividades físicas, vai correr, vai fazer uma academia, vai caminhar. Eu não sei o que você vai fazer, mas se mexe, porque se você não cuidar disso aqui, você vai se ferrar, você vai ficar doente e você vai se dar muito mal. Essa é a segunda dica que eu tenho para deixar para você. Vai se exercitar. Muito bom. A terceira dica que eu tenho para te dar é: fortaleça a sua mente. Hoje você vê as pessoas emburrecendo, as pessoas enfraquecendo mentalmente, as pessoas se fragilizando. E isso está se tornando uma série de doenças. Eu posso te enumerar práticas aqui que você pode buscar, inúmeros conhecimentos, mas o principal deles: leia, diminua as telas, deixe de consumir tanta mídia social, principalmente vídeos rápidos, principalmente informação rápida. Quando você obtém informação, quando você obtém satisfação com facilidade, você não tem um senso de recompensa. Isso é dopamina barata. Isso vai te viciando e isso vai estagnando a sua mente. Isso vai te trazendo a sensação de que as coisas são extremamente fáceis e na vida não é assim. Dopamina barata vai te prejudicar extremamente. Descarte esse tipo de informação e de conteúdo fácil e simples e aprenda das formas mais adequadas. Leia bons livros, tenha mindset, vá aprender com pessoas através do diálogo, da conversa, de aulas, de palestras, de instruções, de treinamentos, de cursos presenciais. Busque práticas saudáveis como meditação, mindfulness e outras práticas que vão ajudar a fortalecer a tua mente, a trabalhar com a sua parte mental e psicológica. Se não, meu amigo, na hora que o bicho pegar, você vai pirar na batatinha. Você não vai aguentar segurar o rojão e você vai se lascar. Então, fortalece a tua mente, aprenda técnicas e métodos para que você possa fazer isso, porque eu não sei se agora em 2025, ou em 2026, ou em 2030, a merda vai voar no ventilador. Nem você sabe. Então é melhor você se preparar, deixar de ser fraco, deixar de ser mole, deixar de ser frágil, senão em um determinado momento, se o caos se instaurar, você não vai dar conta do recado. Então essa é a terceira dica que eu tenho para deixar para você. A quarta dica que eu tenho para deixar para você é: alimente o seu espírito. Talvez você nem acredite nessas coisas, não importa. Busque espiritualidade, ore, estude textos sagrados, crie os seus ritos pessoais. Não importa o que você vai fazer, no que você acredita, uma coisa é fato: tem alguém, tem algo muito maior que nós, isso não resta dúvida. O quanto você confia, o quanto você acredita, o quanto você se entrega a isso, aí é por sua conta. Mas não deixe de nutrir o seu espírito. Não deixe de exercitar a sua fé. Não deixe de fazer coisas que vão te elevar espiritualmente. Já existem inúmeras comprovações científicas que esse tipo de prática nos fortalece e nos eleva em diversos aspectos, principalmente física e mentalmente. Então, essa é a quarta dica que eu tenho para deixar para você lidar de maneira melhor com este novo ano. Nutra, alimente o seu espírito, aumente a tua espiritualidade. Você vai perceber que nos piores momentos isso vai ser um suporte para você. Muito bom, já chegamos na quinta dica. E
A quinta dica que eu quero deixar para você é: seja independente. Busque a sua independência nos dois principais aspectos que eu já mencionei aqui no canal. Seja original e autêntico. Livre-se totalmente das influências externas, ideologias e da manipulação. E viva os seus princípios e se apegue sempre a eles. E o segundo aspecto é tão importante quanto este é: gerencie e administre bem as suas finanças. Faça o seu orçamento, elimine os desejos e foque-se nas necessidades, economize e invista o seu dinheiro. Procure ter múltiplas fontes de renda. Não dependa só de uma renda. Senão, em situações difíceis, as coisas podem ficar muito complicadas para você. E por fim, tenha um fundo de emergência. Tenha um dinheiro reservado para situações complicadas. Isso é muito importante e vai te ajudar nesta tarefa, nesta dica de ser independente. A sexta dica que eu tenho para dar para você para 2025 é: o que você está consumindo, o que você está comprando. Pessoas limitadas, pessoas despreparadas, pessoas ignorantes, elas costumam comprar coisas e gastar o seu dinheiro com entretenimento. A minha dica para você é: compre conhecimento e habilidades. Aprenda o que e como fazer em diversas áreas. E o mais importante de tudo, pratique tudo que você estiver aprendendo, porque só a informação, só o conhecimento vão te limitar extremamente. Você precisa desenvolver habilidades nas áreas que você adquiriu conhecimento. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa praticar e treinar aquilo que você aprendeu. Essa é a sexta dica: compre conhecimento e habilidades. A sétima dica que eu tenho para te dar para 2025 talvez seja um outro pisão no seu calo. Avalie a sua alimentação e mude o que for necessário. Coma carne de animais e peixes, plantas e frutas. O nome disto é alimento. Queira você ou não, o ser humano é um ser carnívoro. Se você não quiser comer carne, é a sua opção, mas você ainda é um carnívoro e você não tem como mudar isso. Então, coma frutas, plantas e carne de animais e peixes. É isso que a natureza oferece para nos alimentarmos. Isto são alimentos de verdade. Fuja, evite, elimine da sua alimentação produtos alimentícios. Isso é veneno, vai intoxicar o seu corpo, o seu organismo, vai te deixar fraco e doente. Então, esta é a sétima dica que eu tenho para te dar. Avalie a sua alimentação e passe a se alimentar da forma adequada. Coma alimentos. Produtos alimentícios são veneno e vão acabar com a tua saúde. Muito bom, estamos já na oitava dica. E a oitava dica para você, para esse ano de 2025 é: estoque água, alimentos, roupa e combustível em pelo menos 3 lugares diferentes. E tenha no mínimo 2 fontes de energia alternativas. Fazendo isso, você vai se preparar minimamente para enfrentar situações difíceis, caso elas ocorram. Você vai criar um status de segurança, de tranquilidade, para você enfrentar a grande maioria das situações difíceis que possam acontecer na sua vida durante esse ano, inclusive situações econômicas complicadas. Este é o fundamento de você ter recursos estocados, para que você crie uma margem de segurança, para que você possa lidar de forma prudente com situações difíceis. Estamos na 9ª dica para você enfrentar melhor esse ano de 2025. E a 9ª dica é: ensine, treine, eduque, proteja e lidere a sua família. Isso é a sua responsabilidade. Essa é a sua principal missão. A sua família é o seu núcleo de sobrevivência, ela é o seu clã, sua célula mátre, ela é a base da sociedade. E se você falhar com a sua família, você falhou com tudo.
você perdeu o seu propósito. Então, essa é a 9ª dica. Ensine, eduque, instrua, treine, proteja e lidere a sua família. Essa é a sua missão. Esse é o teu propósito. Não arrume desculpas, não fuja disso, não invente outros caminhos. Você é um preparador, você é um sobrevivencialista e esta é a sua principal missão: cuidar da sua família. Muito bom, nós chegamos à 10ª dica para você lidar com 2025 como um bom preparador, como um bom sobrevivencialista. E a 10ª dica para você é: esteja sempre em movimento, mexa-se, aprenda o que puder, pratique tudo o que você aprendeu e elimine o que não serve. E isso também inclui pessoas. Desapegue de tudo que não é mais útil, que não serve, que não tem utilidade para você. Tome muito cuidado com tudo que você consome de informação, de entretenimento, de músicas, de filmes, de vídeos e de séries. Tudo isso, queira você ou não, irá te influenciar de alguma forma, positiva ou negativa. Tudo que você vê, que você ouve, que você sente, vai te influenciar. Principalmente o entretenimento, que é usado como ferramenta de manipulação, para mexer com as tuas emoções e para te direcionar para atender determinados objetivos. Escolha sempre o que é melhor, as coisas de boa qualidade e se livre do resto, que é inútil. Torne a sua vida mais leve, mais prática, mais funcional. Pratique o minimalismo e a frugalidade, que são o primeiro princípio do sobrevivencialismo e da preparação. Vivendo uma vida mais simples voluntariamente, você conseguirá organizar de forma mais fácil o seu tempo, as suas finanças e os seus recursos, o que permitirá você se tornar mais independente e, com o tempo, alcançar a plena autossuficiência, que é a espinha dorsal desse modo de vida, dessa conduta, da preparação e do sobrevivencialismo. Quando você atingir esse patamar, esse nível de segurança, você vai conquistar uma liberdade muito grande e você vai conseguir correr atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos com muito mais tranquilidade e segurança. E tem a dica bônus, que você estava esperando. Obrigado por ter ficado até o fim para ouvir a dica bônus. Novamente eu te peço, se você gostou dessa informação, dessas dicas, compartilhe isso aqui com os teus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Deixa aqui o seu gostei ou o seu não gostei e também o seu comentário aqui embaixo do que você achou destas dicas. E a dica bônus que eu queria deixar para você no final deste vídeo é: tire um pouco do seu tempo todos os dias para ficar com você mesmo, para ficar sozinho ao ar livre, como estou fazendo neste momento. Você vai perceber como muitas coisas vão mudar no seu dia a dia. Essa é a dica bônus que eu tenho para deixar para você, junto com as demais dicas. Novamente, se você não é inscrito no canal, está convidado a participar conosco aqui nessa comunidade. Eu espero que o teu 2025 seja de muitas conquistas, de muito sucesso, que você possa se dar bem e alcançar os seus objetivos e que as bênçãos do Eterno estejam sobre você e a sua família hoje e sempre. Obrigado por nos prestigiar e por acompanhar o vídeo até aqui. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Essa é a dica bônus número 2. Essa é por minha conta, mas não deixa de ser tão importante quanto as outras. Cara, para de ver televisão e ouvir funk. Essas porcarias vão te emburrecer, vão lesionar a tua mente. Essas porcarias, elas foram feitas para te emburrecer e para te manipular. Desliga a porcaria da televisão e vai ler um livro. Você vai ver como é que a tua vida vai melhorar. Valeu? Feliz 2025! Cortai os laços com medo na selva de concreto no canal. Preparação é o nosso dialeto, sobrevivendo ao jogo cada passo calculado. Preppers e rebeldes sempre lado a lado.